Beleza, hoje nós iremos reagir a isso aqui. E aí, gente? Há 3 semanas atrás eu postei um vídeo com o título Little Red Riding Hood, o análogo horror vermelho. E bom, um dia após a postagem do vídeo, eu fiz um post sobre esse vídeo na aba comunidade do canal, me retratando sobre aquele vídeo. Isso porque eu panguei muito naquele vídeo, chapei na linguiça. Além de pancar... Que é isso, Whip? teoria, eu também fui um pouco rude nas minhas críticas àquela obra. As minhas opiniões continuam as mesmas. Eu só usei mal as palavras mesmo. E bom, atualmente aquele vídeo não tá mais disponível pra assistir por conta da minha panguada incrível. Eu ia ver esse vídeo, eu tava procurando. É exatamente esse que eu vou ver, só que com Daishikawa falando. É do Chapeuzinho Vermelho. Ó, virou Lost Media, camisa de saudade. Se vocês quiserem achar aquele vídeo de algum jeito, é só olhando em canal de react agora. É sério, chegava a dar vergonha alheia ver eu super empolgado com algo nada a ver que eu tirei do... Aí... Eu queria ver, cara. Então pra que tu vai fazer uma parte 2 de um vídeo que sequer existe? Pois então, eu não gostei muito da trilogia de Little Red Riding Hood e Three Little Pigs. Porém, eu gostei demais de Hansel e Gretel, a possível parte final dessa história. Se tu não viu o primeiro vídeo dessa série, pode ficar tranquilo porque eu vou recapitular o que acontece naquele vídeo. Aí sim, Whip. Até porque não tem como assistir mais. Depois dessa recapitulação, a gente pode ver o que acontece em Hansel e Gretel, o análogo horror azul. Ok, né? Quase 40 canal de gameplay. É isso aí, galera. Sigam ele aí nas redes sociais que ele tá pedindo. A história de Little Red Riding Hood e Three Little Pigs é um tanto quanto longa. E nesse começo aqui eu vou dar uma resumida para não comer muito tempo de vídeo. Mas existem vários por aí que abordaram o tema. E claro, sempre vai ter um material original para ser assistido lá no canal do criador, Fox Magic. Cara, eu vou dar uma olhada nesse canal aí no off, tá? Red Riding Hood. Como o nome sugere, Resumo. esse análogo horror se trata de uma história da Chapeuzinho Vermelho. E a história começa como conto padrão. A Chapeuzinho indo visitar a vovó que tá doente, amando da mãe dela. Mesmo sendo de noite, elas morando no meio de uma floresta isolada. A Chapeuzinho... Cara, qual que é o sentido, velho, de uma criança sair de noite? Já começa por aí, não faz sentido, cara. E acaba que no meio do caminho, ela obviamente encontra o lobo mau, que tenta a todo custo descobrir o que ela tá indo fazer. Até que em certo momento ela entrega que ela tá indo ver a vovó dela. Nisso, o lobo mau consegue chegar primeiro. Aí não, velho. Aí não, aí você complica, né, velho? Tem um lobo atrás de tu, que ele anda de duas pernas, e ele pergunta pra você onde você vai, você responde, aí você tá pedindo pra morrer, né, cara? Primeiro na casa da vovó e dá cabo da véia. E quando a Chapeuzinho eventualmente chega na casa, ele dá cabo dela também. E a primeira parte teve... Eu sabia. Qual que é a ideia da criança, velho? Não, eu sei que ela não sabe de nada, mas mesmo assim, cara. terminava com o lobo mau na espreita da casa da Chapeuzinho, querendo ceifar a mãe dela também. Vamos pra parte 2. Na parte 2, o caçador vai entrar em ação pra ir atrás do lobo, e o seu nome é Hansel. Uma pausa pro contexto. Todas as coisas que o lobo mau ceifa nessa história acabam ficando com as suas almas presas na terra. Elas não conseguem descansar. E pelo que eu entendi nessa história, a Chapeuzinho vai começar a assumir o Hansel pra que ele dê um fim no lobo. E assim... Caramba, Chapeuzinho. Ela tá virando Gasparzinho. Todas as almas possam descansar. Ok, o Hansel vai pra floresta, mas ele tá todo perdido. E se vocês querem saber, o seu avanço é zero. A briga é parelha. O lobo bate e o Hansel apanha. Não, brincadeira. O Hansel Ô, louco, cara. consegue machucar o lobo, mesmo tanto que o lobo machuca o Hansel. Durante todo o caminho naquela floresta, ele acaba encontrando todos os corpos que ficaram pra trás e foram ceifados pelo lobo, até que ele mesmo se tornasse mais um corpo. Caramba, olha isso aqui, cara. Mano, olha esse lobo, sei lá, estranho, tá ligado? Olha a boca dele, com o direito aqui. Ele perdeu um olho nessa briga e a parte de cima eu não consigo ver. Aquela Silent Hill 2D. E claro, quando ele é ceifado, a sua alma fica presa naquele... Cara, olha... Não, tá censurado? Tá, mas dá pra ver como ficou o estado do cara. Não, o espírito dele, que é o que tá falando. Como a dos demais. E do conto da Chapeuzinho Vermelho a gente vai direto pros Três Porquinhos. E nessa história o vilão ainda é o mesmo, o Lobo Mau. Nesse vídeo a gente vai seguir os mesmos moldes da história original, pelo menos inicialmente. Nesse vídeo... Pera, não era João e Maria? Hansel and Gretel, João e Maria.
Hein? Não faz sentido nenhum. Mas ok, né? A gente vai acompanhar de porquinho em porquinho como cada um fez a sua casa e como cada um foi com Deus no processo. E o vídeo segue assim até a gente chegar no último porquinho, aquele que fez a casa de tijolos. Lembra Tá, da ok. missão do Hansel, dar um fim no lobo e assim libertar a alma de todos que foram levados por ele, correto? Pois bem, essa missão agora é do último porquinho. E como é que ele faz isso? Ele queima a própria casa quando o lobo entra, mas ele acaba se churrascando junto no processo. E Bom, basicamente ele se matou, né? Mas pelo menos acho que deu certo, não? O lobo morreu, acho, sei lá. quando o lobo tá no seu leito de morte, ele nos conta que ele foi corrompido por uma bruxa, praticamente amaldiçoado. Foi por conta dessa maldição que ele virou uma criatura que aniquila tudo que tá no seu caminho. O que é mais estranho disso tudo é que o que dá a entender pelo que ele cita é que ele não era assim. Ele não nasceu como essa coisa maligna, ele foi transformado nisso. Mas ele gostou desse fardo. Ele Maluco. inclusive cita que se ele pudesse, ele teria feito pior, maior. Mas antes de vez, ele ainda solta um aviso. Como muitos de vocês já sabem, Hansel, que é o nome do caçador dessa história, é o mesmo nome de um outro personagem, de uma outra fábula, Hansel and Gretel, ou João e Maria. Pois bem, Sim, cara, é isso mesmo. aqui, como as suas últimas palavras, o lobo mau dá um salve pra Gretel. Como o lobo se foi, todas as almas que ele ceifou foram libertas, menos a do Hansel. O lobo fala pra Gretel que pra salvar o seu irmão, ela teria que ir atrás da bruxa, a mesma que amaldiçoou ele como o fato de ser o lobo, eu acho. O vídeo termina com a Chapeuzinho, sua avó e sua mãe e os 3 porquinhos livres no céu. Mas a última cena do vídeo se trata de alguém levando o corpo do lobo É a bruxa. embora. Pessoa essa que muito provavelmente é a própria bruxa. Agora sim a gente pode ir pro tema que dá título pra esse vídeo, Hansel and Gretel. Antes da gente se aprofundar nesse vídeo, tem algumas coisas que eu quero falar. Ficou claro que o criador colocou muito mais esforço nessa parte aqui. Esse vídeo Eu não posso falar nada, porque eu não vi o outro. é o que tem o maior tempo de duração, e o criador também foi bem recompensado por isso. Na minha opinião, Percebi. essa parte aqui somou a série inteira. Vamos ao vídeo. Pelo que o Ip tá falando, essa parte foi muito boa, velho. Pra solar a série inteira. Eu não sei se a série era ruim ou boa, sei lá. Começa nos mostrando a Gretel dormindo na sua casa, e eu real gostei do design da personagem. Nessa história não fica claro de cara ficou da hora. como a Gretel viu a morte do irmão dela. Quer dizer, o corpo dele ficou na floresta? Ele foi dado como desaparecido? Acharam os restos dele? Não sei. A missão da Gretel nesse vídeo se tornou ir atrás da bruxa pra conseguir salvar a alma do irmão dela. E o Hansel fala pra ela essa informação da mesma forma que a Chapeuzinho falou isso pra ele no segundo vídeo. Assombrando. No sonho? Acho que foi no sonho, alguma coisa assim, né? Assombração. Ele vai assombrar a Gretel. Ele pega uma foto deles dois que tinha no armário, mas acaba deixando ela cair. E o som dela caindo acorda a Gretel. E nisso ele aparece assim na frente dela. Caramba, ele. Mano. Ah, velho, não tem como dar zoom com o mouse. Vou ter que. Mas enfim, olha isso, velho. Eu vou dar um zoom na edição aí, mas. Caramba! A briga foi feia. Eu achei engraçado a forma que ele aparece. Ah, agora aí, valeu, Euip. Não vou precisar dar zoom. Vai poupar meu trabalho. Mas olha isso, cara. Ficou deformado aqui o braço dele. Um braço maior que o outro aqui, aí. Caramba, a briga foi feia, meu amigo. A Gretel vai reconhecer o irmão dela, mas o irmão dela não fica muito tempo ali. Me salve. E o diálogo que vem a seguir disso é interessante. A Gretel questiona a aparência do Hansel. Isso porque aos olhos dela, ele parecia meio morto. Sério, Gretel? Mano, o cara tá literalmente branco. Ele... Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aí não, velho. Aí não. Aqui, olha. Peraí. Volta. Olha isso, cara. Como que o cara parece tá morto? Ele tá claramente morto, cara. Essa frase deixa bem claro que de fato ela não sabia o que tinha acontecido. Então talvez o Hansel realmente tenha sido dado como desaparecido. Após isso, a gente vai ter um flashback do que aconteceu na casa dos dois no dia que o Hansel saiu pra caçar o lobo. Interessante, cara. O Hansel era um caçador, então era comum a Gretel ouvir que ele estava saindo para bater algum animal selvagem. E nesse dia não foi diferente. O Hansel estava saindo de casa para caçar um lobo. E o que aconteceu é que tem 3 dias que o Hansel não voltou para casa ainda. Um fantasma quase sempre é intangível, mas não no caso do Hansel. Isso porque naquela visita que ele fez ao quarto da Gretel, ele deixou uma carta para ela. E a carta dizia o seguinte: Gretel, me salva, siga as migalhas no caminho, não confie nela. Assinado Hansel. Essa parte...
Tá, eu acho que esse não confie nela deve ser a bruxa. Tipo, Gui, esse assinado Hansel me lembrou, é verdade, esse bilhete. Essa citação das migalhas está fazendo referência direta lá para a história original, onde o caminho é marcado por migalhas. O que não é a melhor das ideias, mas tudo bem. Eu não tô aqui para retrucar uma história mais velha que eu. A aparição do Hansel e a Que casa isso, foi o rapaz? suficiente para Gretel captar a mensagem. Ela cita que a aparição do Hansel na casa dela e esse bilhete deva ser um sinal que o Hansel tá em perigo. O que é triste, porque com essa frase, a Gretel dá a entender que ela acha que o Hansel ainda tá... E a gente sabe que isso é uma errata. E tá, o Hansel e a Gretel dividiam casa. O Hansel era um caçador, então nessa casa tem armas. A Gretel se prepara e sai de casa floresta dentro, seguindo as tais migalhas. E essa parte é seguida por um segmento em live action. E eu me pergunto em qual local do Brasil isso foi gravado. Chique, chique Bahia. Afinal, esse não é horror brasileiro, caso você não saiba, porque eu não sabia. Se é que Brasileiro? Foi porque tá tudo em inglês. essa cena foi gravada no Brasil. Enfim, as migalhas levam Gretel até uma casa de tijolos, bem deteriorada. Casa essa que eu acredito que seja a casa do último... Caramba, é conectado. Eu pensei, sei lá, era em um universo diferente, tá ligado? Mas não, é conectado. Tipo, uma assombração assombra a outra num universo diferente, tá ligado? Mas não, é tudo no mesmo universo. Tinho, o que achou tudo no lobo e em si mesmo. Apesar da Gretel ter achado essa casa e mais uma ainda, as migalhas não terminavam em nenhum desses locais. Parecia bem mais que seja lá quem fez essa trilha de farelo, essa pessoa queria passar por esses locais. Talvez pra mostrar algo pra Gretel, ou então pra dar o que eu mais gosto, contexto. As migalhas continuam agora. Eu também gosto quando tem um contexto, sabe? Uma história sem contexto fica complicado, cara. Gretel também. No meio do caminho, ela até chega a ver o espírito do Hansel de novo. E ela ainda não se ligou que se trata de um espírito. Mas tudo bem, não vou criticar. A Gretel eventualmente ia chegar no fim dessa trilha de migalhas. E ela chegou. No final dessa trilha tinha simplesmente uma casa feita de doces. E a Gretel não vai reconhecer essa casa. Pera. Quem foi amaldiçoado só foi o irmão dela, né? Então acho que ele foi... Não, deixa quieto. Tá tudo errado na minha cabeça aqui que eu me confundi. Ela também não entende por que o Hansel trouxe ela até ali. Ok, vamos fazer uma pausa. No conto original de Hansel e Gretel, João e Maria, o drama acontece deles encontrar a casa de doces que é da bruxa quando eles ainda são crianças. Eles são capturados por uma bruxa pela tentação. Não, eu sei, mas tipo, eles foram capturados aí nessa história. Eu não prestei atenção, cara, se eles foram ou não. Eu acho que ele falou que sim. Pelo que eu me lembro, ele falou. Estamos de uma casa feita de doces. Só que aqui nessa história, eles já são adultos. Obviamente, a gente viu o João com uma K-47. O fato da Gretel não Realmente. conhecer essa casa deixa bem claro que ela nunca pisou aqui. Ou seja, Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. João nem Maria sabem o que aguardam eles do outro lado da porta. A Gretel vai até a porta e ela é atendida por uma pessoa estranha. Que merda é essa, meu amigo? Que merda é essa, cara? Essa merda aqui, meu irmão. Sai daí, corre. Corre. Olha o que tá na sua frente. Você fica aí? Meu amigo, se fosse eu, já teria umas 3 campos de futebol, cara. Já tava nos 3 campos de futebol quando eu vejo essa cara, meu irmão. Não tem como não, merda dessa. E ainda você fica aí, cara. A Gretel estava carregando com ela uma foto do próprio irmão. Ela mostra essa foto para perguntar se a pessoa o viu. E bom, a resposta da pessoa da porta vai chamar a Gretel pra dentro. Afinal, tá... Não é possível que você vai entrar nessa merda, velho. Não é possível que você... Não, você é tão burra chega nesse ponto, cara. Você vai entrar na casa, mano. A casa que tem uma pessoa tão estranha assim. Não tem como não, coisa dessa, mano. Ela cita que sabe como ajudar a Gretel. A Gretel tem memória boa. Na carta que o Hansel deixou pra trás, ele disse que a Gretel não deveria confiar nela. E nessa... Ela? Ah, tá! Não, pensei que era bruxa que... Não, eu escutei errado. Eu escutei que era bruxa que escrevendo. Mas não, foi o... Ah, tá, entendi. É pra não confiar nela e na bruxa. A Gretel se pergunta, seria essa moça dessa casa, a tal ela, que eu não posso confiar, sendo... Cara... Tá, eu vou seguir a história e vou tentar ser o mais calmo possível, porque não dá, cara. História de terror é tudo na mesma coisa. A pessoa vai lá, entra numa casa, aí começa a assombração. Aí ela fica, vou ficar lá dentro, não sei o que. Aí vai lá e daqui a pouco morre e não sabe por quê. Então a
Gretel já entrou porta dentro. Inicialmente, a pessoa da casa vai se mostrar resiliente. Convida a Gretel para se sentar e oferece o que comer. A Gretel, apesar de muito desconfiada, vai dando corda. E eu quero fazer uma pausa aqui para elogiar a animação desse vídeo. Tá fluida, tá bonita. Cara, tá mesmo, velho. O cara deve ter dado um trabalho pra fazer isso, cara. Tá da hora demais a animação, isso aí eu não posso discordar. Tá formosa, tá bacana. A Gretel vai recusar as gentilezas. Ela tá ali de passagem. Ela só precisa saber se a pessoa da casa tem alguma informação sobre o irmão dela. Afinal, o caminho que o Hansel fez se afunilava pra cá. A moça da casa vai fazer mais perguntas, tais como: quando foi a última vez que a Gretel viu Hansel? E a Gretel explica que eles se viram tem aproximadamente 3 dias, quando ele disse que iria sair pra caçar um lobo nessa região. E nisso, a moça da casa diz sentir muito, porque segundo ela, é difícil que o Hansel tenha saído vivo dessa caçada. Realmente aí eu não posso discordar da bruxa, mano. Mas confiar numa pessoa dessa não tem como não, meu irmão. Não tem como. Aí você tá pedindo pra morrer, velho. Aspas, o lobo que vive nessa região não é apenas um lobo, ele é o próprio mal. Tá na hora dos flashbacks. A gente vai ver o passado do lobo. Um dia, o lobo já foi uma criança cabeçuda. Essa criança... Cabeçuda? Deixa quieto, não vou falar nela não. sofreu os piores traumas da vida. Essa criança vivia sendo zoada no ambiente escolar, ela não tinha amigos. Só que um dia essas zoações foram longe demais. As outras crianças atearam fogo na casa do garoto. E a partir disso, a partir daqui, o garoto respondeu na mesma moeda. Viu? O garoto caçou e deu fim a todo mundo que já fez mal pra ele. E isso é errado por si. Não, ele tinha família, pelo menos, sei lá. Tipo, a mãe dele, o pai dele tava lá dentro, sei lá. Eu acho que o Ip vai falar, né? Mas ele conseguiu fazer algo pior ainda. Ele começou a caçar pessoas que não tinham nada a ver com essa história. Aí não, meu mano. Aí não. Já tava errado antes, agora piorou, cara. Pessoas inocentes também foram levadas por esse menino, mas isso não foi o suficiente. Essa raiva acumulada nele fez com que ele gostasse de ser mal. Procurando se tornar o próprio mal encarnado, esse menino foi até a casa de uma bruxa, pedindo para se tornar imortal, uma criatura imortal. E nisso a bruxa perguntou para ele qual criatura ele gostaria de ser. E então ele falou: um lobo. A bruxa da Não, que o Ip meteu essa, cara. casa manda esse garoto então ceifar um lobo e trazer o seu corpo para ela, e assim ele faz. Mas antes do ritual ser feito, ele precisava dizer qual que era o maior medo dele para essa bruxa. O maior medo dele é ver se tornando aquilo que fez ele ser essa pessoa. O fogo. Cara, eu vou pagar YouTube Premium, não é possível não, velho. O garoto iria se tornar um lobo invencível a tudo. Tiros, menos fogo. perfurações, impactos. Menos a fogo, tô ligado. Não podia ousar chegar perto de fogo. Sabia. Fogo é a única coisa que conseguiria ceifar a sua vida. Mas antes deles fecharem de fato o acordo, a bruxa tem uma condição. A alma do garoto seria dela. E ele aceitou. Cara, você tem uma vida... Não vou dizer normal, porque aquilo ali não é... Mas você não faz isso, cara. Só não faz sentido. Não, eu entendo que ele passou por esses problemas e tal, mas sei lá. É outro jeito de resolver aí, cara. Caso vocês não tenham notado, que eu imagino que o geral notou, essa casa que o garoto entrou e essa bruxa é a mesma casa e a mesma pessoa que a Gretel tá falando agora. E a gente sabe disso, mas a Gretel não. A moça, que é a bruxa, continua contando pra Gretel sobre as vidas com... Gretel. Se eu sair daí, cara, não vai... eu acho que eu sei pra onde vai essa história. Provavelmente, quando ela for sair... sei lá, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que, mas vai acontecer alguma coisa. E ela vai continuar aí dentro dessa casa. Escutem o que eu tô falando. Escutem. E ela diz que muito provavelmente o irmão dela se tornou mais uma dessas vítimas. Mas a Gretel não acredita na bruxa. Ela diz que vai embora de lá, afinal ela tem o irmão dela pra procurar. A moça fala que ela apenas falou a verdade. E ela também questiona como é que a Gretel vai sair por essa chuva. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Cara, sai. Sai. Chuva. Chuva normal. Você vai morrer se topar na chuva? Não. É só ir. Tá. Não responde isso porque ela tá confusa. Ela poderia sair na chuva pra procurar o irmão dela, mas a trilha de migalhas claramente terminava nessa casa. Aí eu não posso falar nada porque realmente, como que ela vai procurar o irmão? Essa trilha acaba aí. Vai fazer o quê? Naquela casa à toa. Tem que ter um motivo pra ela ter vindo
vindo pra cá. Pra Gretel, tá óbvio que a moça dona da casa tá escondendo algo dela, mas resta saber o quê. Peraí, eu vi. Motivo pra ela ter vindo pra cá. Pra Gretel, tá óbvio que a moça dona da Pareceu casa alguma tá coisa escondendo aqui, algo dela, mas resta saber o quê. Cara, eu acho que é o irmão dela, não? Eu acho que é. É porque aqui tá meio ruim de ver. Peraí, qualidade. Desconfiada de que as respostas que ela precisa estão nessa casa, a Gretel decide ficar ali aquela noite. A moça dona da casa Cara, eu não sei, velho. Se você não sai daí, chama a polícia e diz: olha, tem uma bruxa ali. Aí a polícia vai dizer: ah, não sei o que. Não, vai lá e vê. Aí eu mando eles vasculharem tudo. Se tiver alguma coisa, mata. Por que vai deixar uma coisa dessa no mundo, cara? Não faz sentido. cita que tem um quarto que a Gretel pode dormir subindo as escadas. Mas ela também pede para que a Gretel, em hipótese alguma, entre no porão. O que não faz muito sentido ao meu ver. Se a Gretel as escadas, ela sequer vai passar pelo porão, que normalmente fica na primeira coisa da casa. Chegando no quarto, é óbvio que a Gretel não vai dormir. Ela tá convicta que o irmão dela tá preso nessa casa. Ela vai procurar ele. E bom, o tal porão é um forte concorrente a ter alguém preso lá dentro. Claro, ela falou que não é pra abrir o porão, sendo que ela nem ia passar pelo porão. Essa bruxa é meio burra, tá ligado? Porque ela vai lá, fala, não entre no porão, sendo que ela nem ia passar do lado, perto, tá ligado? Aí não, ela fala. Aí a Gretel vai ir lá ver. Ainda mais pelo fato da porta tá cheia de sangue, nada suspeito. E tá, o plano da Gretel de não dormir falhou, porque ela tá dormindo pra cá. E nessa dormida ela Aí você vacilou, né, véi? vai sonhar com o Hansel. No sonho dela, o Hansel vai parecer feliz e a Gretel sorri de volta. Quando ela vai se aproximar dele, ele aparece retalhado, todo torto. A Gretel É o estado que ele tá agora, né? Fazer o quê? não vai entender, afinal ela acredita que o irmão dela tá vivo. E pra não deixar nenhuma dúvida em aberto, nesse mesmo sonho, o lobo aparece atrás dele e solta. Se eu coloco esse dado aqui, e o joelho lá, suponho que ele precise na cadeira do governo. Se o vaso tá aqui, ele não tem como passar para lá. No pesadelo, a Gretel se acordou bem na Não. hora que a bruxa havia entrado no seu quarto. Mas adivinha, isso era outro pesadelo dentro do pesadelo. Quando ela acorda de vez, ela acorda num pulo. Afinal, não era pra eu ter dormido. Ops, eu acabei dormindo sem querer. Não posso ficar aqui, preciso achar um... É, realmente foi o plano dele não dormir e falhou. Ela ainda acha que o Hansel tá vivo. E bom, parte do pesadelo dela era a bruxa ter entrado no quarto dela. E pelo menos essa parte do sonho foi real, porque a porta do quarto Ai, que bruxa desgracenta, não dá nem um pai pra guria, mano. de fato está aberta. Tecnicamente o sonho todo foi real, né? Porque o Hansel realmente faleceu. Mas a Gretel saca o canelinha É pior que se pensar por esse lado, e sai pro ataque. A partir daqui, a Gretel Vai ser sua capa. pela casa. E ela não quer se encontrar e nem ser vista pela bruxa. Todo cuidado é pouco a partir daqui. A Gretel vai andar um pouco pela casa e vai acabar entrando em um dos quartos. E lá dentro, ela encontra simplesmente um lobo. O curioso é que não fica claro se isso de fato é um lobo que sobreviveu ao incêndio ou se é uma representação do lobo, um espírito ou algo do tipo. O que importa Cara. é que o lobo... Seu lobo, eu acho que não é, deve ser, sei lá, uma estátua, alguma coisa assim. Porque o lobo foi morto, né? Ou não sei, vai que foi outra pessoa que ela colocou dentro do corpo do lobo, né? Também vai. Também funciona. estava segurando uma chave, e sendo coincidência ou não, é a chave do porão. O mesmo que a Gretel foi avisada para não entrar. Eu acho que a bruxa tá... A bruxa, ela fez com que aquele lobo segurasse aquela chave e dá pra Gretel. Aí provavelmente vai encurralar a Gretel agora. Pega essa chave e o plano a partir daqui se torna ir ver o que tem nesse porão. Mas a Gretel não pode ser vista. Quando ela desce as escadas, não tem um sinal da bruxa no primeiro piso da casa. E como não tinha nada para atrapalhar o seu caminho, ela foi direta pro porão, rezando para que o Hansel esteja lá embaixo. E isso é um tanto quanto triste. Cara, ele pode até estar lá, só que não vivo, tá ligado? Porque o futuro é inalterável. E a gente já viu o futuro. O Hansel morreu. A notícia ruim já chegou, só a Gretel que não viu. Lá embaixo, a Gretel vai andar um pouco, até achar uma outra porta e um livro. E na capa do livro havia gravada a frase O Choro da Alma. E esse livro é um guia sobre como uma bruxa e um lobo mau. Por que tem um livro de como matar uma bruxa e um lobo mau na casa da bruxa?
Cara, por quê, tá ligado? Não faz sentido. Tá sendo chato o seu pontual porque uma bruxa deu um livro de Então, isso, cara, por quê, cara? Não faz sentido. uma bruxa na própria casa. Tá, eu não vou criticar. Pra matar uma bruxa, a pessoa precisa perfurar a sua testa, o seu olho direito e o seu coração. Na página seguinte Ok. Então ela tem que levar 3 tiros no total, né? desse mesmo livro, a gente descobre como matar o lobo mau. E é fogo. A única coisa que pode parar o lobo mau é fogo. Ok, tem. Tá. Eu não sei o que eu vou falar, né? No livro, a última coisa que falta ver nesse porão era a tal porta. Mas antes que a Gretel pudesse ir nessa porta, ela se vira e nota que tanto a bruxa quanto o lobo mau já estão ali. Eu sabia que eles iam colar ela, eu sabia. Eles prenderam a Gretel. E aqui, nessa sala, tá ela e a bruxa. E a bruxa vai entregar o plot. Sabem as aparições do Hansel que a gente viu durante o vídeo todo? Então, eram tudo alucinações criadas pela bruxa pra atrair a Gretel. Eu falei o quê? Rapaz? Eu sabia! Pra casa dela. Como a bruxa fez isso? Não tem ideia. Lembra que foi explicado que as almas que o lobo ceifava ficavam presas? Elas não tinham descanso? Pelo que eu entendi, elas ficavam presas com a bruxa. E isso deixava ela mais forte. Afinal... Então ela fica mais forte e pode usar essas almas como ela quiser, então também. Foi ela quem criou o lobo. Quando o lobo foi queimado pelo porquinho, todas as almas foram libertas. E a bruxa ficou sem um carrasco. Outro detalhe importante, o Hansel não morreu naquele ataque da parte 2. Ele ficou bem machucado, mas ele não. E isso é confirmado porque ele aparece vivo aqui. A bruxa estava prendendo ele. Por que você me pergunta? Tudo pra atrair a Gretel pra cá. É um desgraçado que tá nessa bruxa, né, velho? Os dois são as últimas 2 almas que sobraram naquela floresta. A bruxa precisa dos dois. E ela começa pelo Hansel, na frente da Gretel. E a Gretel, obviamente, é a próxima. E nessa hora a Gretel vai mostrar que ela quem deveria ser a caçadora. Ela consegue se soltar e acerta 2 disparos na bruxa. A bruxa Tomou um capa, ali, já era pra matar. vai conseguir mobilizar a Gretel, mas a Gretel mesmo assim consegue dar um último disparo. E vamos aos cálculos. O primeiro disparo foi na testa, o segundo no olho direito e o terceiro no coração. E isso não foi coincidência. Essas eram as descrições de como uma bruxa. E a Gretel até cita quando ela leu essa parte que talvez ela devesse se lembrar disso. E ela de fato lembrou. Eu ainda tô me perguntando como que a bruxa deu uma panguada dessas de deixar um livro de como uma... É porque ela é burra, tá ligado? na casa dela. Tinha literalmente a foto dela no livro, não faço ideia. A alma tanto da bruxa quanto do lobo aparece nessa hora. E ambos vão pro inferno juntos. Que lindo. Que lindo. Claro que precisaram, né, velho? Aquele lobo que apareceu pra Gretel era alucinação também. Agora, por que uma alucinação da bruxa daria pra Gretel a chave do porão? Não sei. Talvez a bruxa realmente quisesse que a Gretel fosse pro porão pra ela poder fazer o show dela. Mas ela... Realmente. Você esqueceu de tirar o livro de como acabar com ela dali. Honestamente, isso tá parecendo um grande furo de roteiro. Mas eu vou passar o... Parece não, é um grande furo de roteiro. Eu já bati a minha cota de críticas a essa série. Depois disso tudo, a Gretel sai de lá chuva dentro. Ela já aceitou que o seu irmão foi pra sempre. Ela quase salvou ele, mas ela infelizmente não pôde agir naquele momento. A partir daqui... Cara, se ela tivesse chegado mais cedo lá, ela conseguiria, mano. Dá um salto de tempo. Eu não sei por quanto tempo, mas ele dá um salto de tempo. A Gretel tá indo Alguns dias. tá ao lado do seu irmão. E apesar de ela não ter conseguido salvar a sua vida, a Gretel tá em paz. E sabe que pelo menos a sua alma foi salva. Afinal, entre ficar vivo naquelas condições ou descansar eternamente, eu acho que é bem óbvio qual a melhor escolha. É, cara, realmente. Você não faz ideia de como eu sinto a sua falta, irmão. Descanse em paz. E assim, meus amigos, nós chegamos no full ending, mais conhecido como o final dessa série, pelo menos até o momento. Gente, todo esse Analogy Hour foi um sucesso de views desde o seu primeiro vídeo. E não é pra menos. A ideia do criador de juntar 3 fábulas e um grande conto de terror é muito boa. E a rede que ele construiu pra ligar uma história à outra é muito consistente. Parece muito que ele escreveu da lore e depois foi fazendo vídeos. As críticas a essa série continuam as mesmas. Eu acho que elas sim ficam um pouco arrastadas às vezes. Algumas vezes ela fica bem tosca com alguns efeitos que poderiam ser retirados. Mas, na minha humilde opinião, esse episódio final foi o melhor do que a série inteira. É notável. Caraca, se for assim, meu amigo. Tá. Beleza. A melhora que o Fox Animations teve durante os vídeos. Desde as animações em si até os segmentos. Mano, olha a diferença disso, cara. A outra tá bem mais,
Não é tipo uma foto que vai assim, pra frente, tá ligado? Nem esse lobo aqui. Não, é ele se mexendo mesmo. Quer dizer, esse aqui é o maior vídeo da série inteira. Ele não é arrastado. Na verdade, ele passa voando. O roteiro, a animação, o flow do vídeo num todo. Na minha opinião, tudo ficou melhor. Aí, Pim, então nesse vídeo nada te incomodou? Não. Tiveram muitas coisas que me incomodaram. Mas a diferença desse vídeo aqui pro outro vídeo que eu fiz, que não tá mais no ar, é que eu simplesmente não foquei nos pontos ruins. Esse vídeo aqui eu tentei visar apenas o storytelling e as suas qualidades. É necessário criticar? Sim, é óbvio. Mas isso vai de cada um. Eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu falo. Coisa que eu assumo que eu não tive muito no primeiro vídeo. Mas enfim, meus amigos. A melhor forma de vocês avaliarem respeitosamente o trabalho de alguém é vendo o material original. E o link do canal do criador vai estar aí na descrição. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé